Bom, queridos irmãos, hoje nós vamos ainda celebrar a ceia do Senhor nesta manhã e nós estamos estudando a palavra do Senhor e estudando uma dimensão muito importante da vida da igreja, que é o discipulado. E nós estamos estudando isso tanto pela manhã como à noite. À noite nós estamos estudando o discipulado que Jesus realizou no Evangelho de João. E pela manhã nós estamos estudando o discipulado segundo as Escrituras e os desafios que temos para esta caminhada. Até aqui, espero que os irmãos já estejam compreendendo que discipulado não é uma estrutura da igreja, mas é de fato a vivência da igreja. A gente realmente só vive a esfera da igreja, a vida da igreja, quando estamos envolvidos no processo de discipulado. Ou nós estamos recebendo o discipulado, ou nós estamos discipulando alguém. Você está em qual esfera? Se você já tem um conhecimento bíblico, mas até agora você não discipula ninguém na sua vida cristã, algo errado está na sua compreensão do Evangelho. Se você está nesse processo, então, de que você não consegue compreender o que é o discipulado, então eu gostaria de deixar algumas recomendações para você nesta manhã. A primeira delas é que você participe mais dos ministérios da igreja, se envolva mais com os trabalhos da igreja, para que assim nós possamos te ajudar na instrumentação para que você possa também discipular outras pessoas. Agora, se você já está apto para discipular outras pessoas e você não discipula, e aí a conversa vem inicialmente com os pais. Você está discipulando seus filhos? De que maneira os seus filhos aprendem sobre a fé em Cristo Jesus? A palavra que nós lemos hoje na abertura, ela está extremamente relacionada ao discipulado. Em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, vamos fazer a leitura novamente e vamos ver lições sobre o discipulado para nós, à luz desse texto. Eu quero ler apenas o verso 5, 6 e 7. Vamos todos juntos? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, o texto diz para nós: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O que Cristo Jesus fez em seu ministério, senão discipular pessoas, ensinar pessoas a respeito do reino de Deus? O que Jesus fez em sua vida e seu ministério, que não foi ajudar pessoas a compreenderem sobre o propósito da vida e sobre a expectativa da vida após a morte, uma vida com Deus, uma vida com o Senhor. Seja a mesma atitude de vocês, a mesma de Cristo. Então, queridos irmãos, o que aconteceu no ministério de Cristo? O que aconteceu no direcionamento de Cristo, na vida, no ministério dele? Quando nós compreendemos isso, que o que Jesus fez e o que Jesus deixou para os seus discípulos fazer no seu mandamento final em Mateus 28, ele diz justamente isso: ide, fazei discípulos. Se eu não faço discípulo na minha vida cristã, algo está errado na minha compreensão do Evangelho. Quem você está discipulando? Pai,
o seu filho é seu discípulo. Mãe, sua filha é sua discípula. Então nós precisamos ter essa compreensão de que o propósito de nossa vida e de nossa existência passa pelo discipulado. E discipulado é ensinar a palavra de Deus. É ensinar os princípios e os valores do reino de Deus. Lógico que nós vivemos hoje uma sociedade consumista, individualizada e hedonista. E isso traz então enormes desafios para nós, porque nós, dentro dessa sociedade, nós buscamos sempre o nosso bem-estar. E o nosso bem-estar, 99%, está completamente distante do propósito de Deus para as nossas vidas. Olha, pastor, o senhor está falando então que a gente não está aqui para ser feliz? Não, realmente, a gente não está aqui para ser feliz. Jesus não veio para ser feliz na terra. Jesus veio para fazer a vontade de Deus. E ele esvaziou-se e foi obediente até a morte, e morte de... E qual é a nossa atitude deve ser? A mesma de Cristo. E nós estamos tendo a mesma atitude de Cristo? Nós estamos vivendo conforme Cristo viveu? Então, os exemplos da vida de Cristo Jesus, com seus encontros, sempre foi com um único objetivo: ganhar dinheiro. Sim ou não? Construir um império religioso. Sim ou não? Ser o popstar da sua era. Sim ou não? O que Jesus veio fazer? Ele veio fazer discípulos. E o que nós devemos fazer em nossas vidas? Discípulos. Então, às vezes, nós nos chamamos de irmãos, não é verdade? Mas nós deveríamos mudar esse nome. Nós somos filhos de Deus? Sim, mas nós somos discípulos de Cristo. E nós buscamos fazer a vontade de Cristo Jesus. E Ele nos deixou um mandamento: ide e fazei discípulos. Nós estamos fazendo discípulos? Essa é a minha pergunta para você nesta manhã. Como fazer discípulos? Então, queridos irmãos, o que Jesus fez? Ele viveu com seus discípulos, Ele andou com seus discípulos, Ele ensinou os seus discípulos, Ele ensinou os seus discípulos no Sermão da Montanha, Ele ensinou os seus discípulos a orar, Ele ensinou os seus discípulos a jejuar, Ele ensinou os seus discípulos a pregar a palavra de Deus, Ele ensinou os seus discípulos a confiar no poder de Deus. Os seus discípulos expulsaram demônios, curaram pessoas, mas hoje nós estamos tendo uma ideia de igreja: eu vou lá para assistir um culto. E você não vem aqui para assistir um culto. Nós estamos aqui para sermos instrumentalizados por Deus. Amém, igreja? E ao sermos instrumentalizados por Deus, nós vamos sair daqui para fazer a missão que Deus nos tem confiado. E qual missão é essa? Fazer discípulos. Na igreja, muitas vezes ela existe, e as pessoas querem se envolver numa redoma de atividades, numa redoma de muitas e muitas coisas, mas a essência do Evangelho não está sendo preservada, que é fazer discípulos. Irmã, você está ensinando a quem? A ser uma boa mãe, a ser uma boa filha, a ser uma mulher de oração. Quem está aprendendo com você a ser uma mulher de oração? Você é conhecida como uma mulher de oração? Irmão, você está ensinando a quem? A ser um homem de Deus, um homem do Senhor Jesus Cristo, um homem que ama a palavra de Deus, um homem que ama anunciar a palavra de Deus, servir o reino de Deus. Queridos irmãos, nós vamos ser tentados e provados nesta vida, diante de muitos e muitos desafios, como o Senhor Jesus Cristo também foi tentado em sua vida. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 4, e vamos ver as tentações do Senhor Jesus Cristo, que são verdadeiros obstáculos, e como Cristo venceu esses obstáculos, essas adversidades na sua vida. Observa comigo a leitura de Mateus capítulo 4, aonde ele diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Observe o que o texto está dizendo.
O Espírito levou Jesus para ser tentado pelo diabo. Jesus, ele foi ao deserto para ser tentado. Ele foi levado e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Na sua primeira tentação, ele é tentado nas suas questões biológicas. E muitas das vezes nós somos tentados assim, talvez nem tanto pela fome, mas às vezes pelas questões libidinosas, pelas questões sexuais ou por outras questões. Às vezes nós somos tentados no meio de uma prova que nós estamos enfrentando. Abrimos um exame, o resultado do exame não é um exame positivo, é um exame negativo, e nós somos tentados ali. E nós queremos tanto e almejamos tanto uma cura, e as pessoas que a gente tem convivido, que têm uma experiência profunda com Deus, uma experiência de oração com o Senhor, elas começam a entender que com Deus elas podem vencer as batalhas de uma maneira muito diferente em suas vidas. E você está vivendo isso, querido irmão. Nem só de pão viverá o homem. Não é só pelo que come, não é só pelas suas necessidades básicas, mas é pela palavra de Deus. Amém, irmãos? E a palavra de Deus diz: agindo eu, quem? E você confia que Deus irá agir? Então, se você confia nesse Deus que age, nesse Deus, então você pode descansar na sua vida e andar com Ele todos os dias. A sua segunda tentação, vamos ao texto. Então o diabo levou a cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você percebe que o diabo está tentando o Senhor Jesus Cristo com a palavra de Deus? Você percebe que o diabo é um manipulador da verdade? Que o diabo, ele quer fazer com que você acredite que a força está na letra e não em Cristo? E olha o que ele está tentando pela palavra. Mas olha a resposta de Cristo Jesus. Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Não põe à prova, não tente o Criador. Então, a segunda prova, ele é colocado num lugar alto na cidade santa para se colocar numa situação perigosa. E dentro dessa situação perigosa, ele pede então uma prova do Senhor. E o Senhor Jesus diz assim, não colocará o Senhor à prova. E quantas vezes eu e você nos colocamos em situações perigosas e queremos então, Deus me livre. Deus me guarde, Deus tira isso da minha vida, mas quem colocou você nessa situação foi você próprio. E muitas das vezes nós começamos a falar, foi o diabo que me trouxe, foi o diabo que me tentou. Não, foi você que escolheu. E pelas suas escolhas você vai ter que assumir as suas responsabilidades, as consequências das suas escolhas. Como isso se relaciona com o discipulado? Isso se relaciona no discipulado quando nós somos experimentados em nossas provas, em nossas tentações e vencemos com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Agora, como que essa geração vai vencer com a palavra de Deus se é uma geração que não lê a Bíblia? Se é uma geração que não conhece a palavra de Deus? Se é uma geração que não sabe nem se os nomes são bíblicos ou não são bíblicos? Se os textos são bíblicos ou não são bíblicos? Por isso que nós precisamos ensinar a palavra de Deus desde o início, desde a fase tenra, desde os 2 aninhos. Você já pode ensinar os seus filhos, antes mesmo que ele nasça. Olha o testemunho que eu ouvi essa semana. Uma senhora, numa igreja, estava numa reunião de oração e chegou uma mãe desesperada, porque o seu filho de 3 anos estava quebrando tudo na escola, e ela não sabia o que fazer. Aí ela chegou para essa mulher estava ali orando naquela igreja, e ela virou e falou assim,
olha, como que foi essa gestação? E ela falou que ela lia todos os dias o livro de Allan Kardec durante a gestação. Aí ela virou e falou assim, então traz o seu filho aqui. Na hora que a criança chegou, ela não queria nem entrar na igreja. A mulher foi lá na porta, pegou a criança, abraçou ela, orou por ela, pediu para que Deus tirasse qualquer maldição, qualquer coisa ruim da vida dessa criança. A criança voltou ao normal, entrou para dentro da igreja, a mãe sentou e ela começou a ensinar a palavra de Deus. E ela falou, agora você vai começar a ler todos os dias os salmos na sua casa. Essa criança foi transformada pelo poder da palavra de Deus, mas foi transformada porque uma mulher de oração ensinou aquela mãe que as palavras que podem produzir vida e vida eterna são as palavras de Deus. Amém, irmãos? Então fala comigo, a palavra de Deus pode produzir vida, mas o que não é a palavra de Deus produz morte. Entenda isso nessa manhã. O que está entrando dentro da sua casa? O que está entrando no celular do seu filho? Quais são as músicas que você está ouvindo? Tem pessoas que ficam brincando com o diabo. Existem músicas que são feitas completamente para a adoração de Satanás. Mas quando o homem e a mulher está revestido com o poder de Deus, não importa onde ele esteja, ele faz diferença. Amém, irmãos? Então nós vimos aquela abertura terrível e horripilante das Olimpíadas. E eles tentando justamente mostrar e desfigurar a verdade, jogar fora a verdade, exaltar coisas que são contrárias à palavra de Deus, levar as pessoas completamente distante à palavra de Deus. Mas o que Deus está fazendo? Cada medalhista que chega lá, na hora que vai ser entrevistado, pergunta, foi Deus que me trouxe até aqui? Foi Deus que me trouxe até aqui? Nós vimos a Raíssa fazendo isso, nós vimos aquela Bia fazendo isso, ela dizendo o quê? Ela dizendo justamente, olha, foi o Senhor que me trouxe aqui. E tinha um locutor falando, olha aí, ela está levantando a mão para a avó dela. Não, ela estava levantando a mão, era para Deus. Gabriel Medina também levantou a mão para Deus. Aquela ginasta americana, quando perguntaram para ela, o que te fez chegar aqui? Ela virou e falou assim, foi Deus que me fez chegar até aqui. Ela foi adotada, a mãe se perdeu para o mundo das drogas, ela foi adotada por uma família cristã, e a família cristã cuidou dela, e desde cedo então levava ela para a igreja. E ela falou que desde cedo ela aprendeu com o Senhor Jesus. A nossa Rebeca, medalhista também, ela foi e cantou um hino de louvor ao Senhor, falando que Deus estava preparando as coisas. Agora muitos crentes estão colocando Deus à prova quando não trazem os seus filhos para a igreja, quando não ensinam os seus filhos dentro de casa, quando não estão vigiando. Nós estamos aqui para vigiar e não deixar os nossos filhos se colocar à prova diante do Senhor, queridos irmãos. Toma muito cuidado, cuida das coisas preciosas que Deus tem te dado, cuida da sua família, zela por ela, discipula a sua família na palavra do Senhor, na constância com o Senhor, vive na presença santa do Senhor todos os dias. Não vai existir igreja perfeita não, irmão. O que precisa existir é um povo de Deus que ama a Deus e serve o Senhor com alegria. Então seja você esse exemplo de pessoa que serve e ama a Deus com alegria. Vem a terceira tentação, e Jesus, mas depois o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o esplendor, e lhe disse, tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. E Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Amém, irmãos? Adore somente a Deus, adore somente a Deus, só preste culto ao Senhor. O que nós vimos na abertura das Olimpíadas? Um culto ao demônio.
O que nós vimos no dia 31, na virada do ano no Brasil, lá em Copacabana, um culto aos demônios. O que nós fazemos aqui é adoração a Deus, amém, irmãos? Porque só Ele é digno de ser louvado e exaltado. E dentro da sua casa acontece o culto? Acontece a adoração de louvor a Deus? Acontece a santa presença do Senhor? Queridos irmãos, nós precisamos ser... Eu vi nas Olimpíadas, eu vi os lutadores de esgrima. E eu olhava e eu tentava entender como que se pontuava com aquilo. E só se pontua quem faz o movimento correto e quem tem a verdadeira arte da esgrima. E eu ficava olhando e eu falava, agora esse pontuou. Aí o analista falava, não, ele não pontuou porque ele não fez o movimento correto. E aí ele não pontuou. E muitos crentes não têm tido a arte de manusear bem a espada do Senhor, que é a palavra de Deus. Se eu pedir para você abrir a sua Bíblia agora, em Obadias, você sabe se é no Novo ou no Antigo Testamento? Se eu pedir para você abrir agora a sua Bíblia e falar para você abrir Naum, você sabe onde fica Naum? Mas tem pessoas que têm a habilidade de saber diversas e diversas coisas deste mundo, mas não as palavras de vida e de salvação que estão contidos nesse texto. Se você diz que ama a Deus e adora o Senhor, você precisa ter a habilidade profunda e verdadeira de abrir a palavra do Senhor, manuseá-la e saber compreender esta palavra para ensinar a palavra de Deus. Porque o nosso desafio nesta vida é ensinar as pessoas a viverem como Cristo Jesus nos ensinou, a cumprir os mandamentos que Ele nos deu. O exemplo dele seja nosso, a mesma atitude de Cristo Jesus. O mandamento dele, fazei discípulos de todas as nações. O nosso desafio, queridos irmãos, é vivermos o Evangelho verdadeiro nos nossos dias. Dias terríveis e tempestuosos, mas a nossa atitude deve ser e permanecer a mesma como Cristo Jesus. Além de Cristo Jesus ter essa atitude e de ensinar o valor da palavra de Deus, Jesus também, ele ensina os seus discípulos a orar, porque os seus discípulos perceberam que Jesus orava. E ao ensinar os seus discípulos a orar, se você virar a sua página, em Mateus capítulo 6, nós vamos ver que ele diz que quando vocês orarem, Mateus 6 a partir do verso 5, e quando vocês orarem, não sejam como hipócritas, que eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo que vocês o pedirem. Então, como que é a sua vida de oração? Eu tenho entendido que um cristão que não discipula é um cristão que não ora. Um cristão que ora só para si não ora verdadeiramente. Um cristão que ora só pelos seus problemas não ora verdadeiramente. Que a verdadeira oração é orar por si, mas orar pelos outros, pela obra do Senhor. O pensador Heine, ele falava que a oração é a respiração da alma, a forma pela qual a nova vida se mantém em atividade saudável. E é interessante isso. Os estudiosos têm falado hoje que aquele que não respira bem não vive bem. Então, se você quer acalmar a sua alma, você tem que respirar profundamente. Tem que encher o peito de pulmão. Agora tem até uma técnica, mindfulness, mindfulness, e as pessoas
estão pagando caro para ir aprender simplesmente a respirar. Então, a minha voz não é uma voz muito forte, a minha voz... Se eu tomar sorvete hoje, eu não prego à noite. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com a minha voz. Aí eu fui fazer fonoaudiologia, fiz um ano de fonoaudiologia. Uma bênção, irmãos, mas é muito chato, vou ser bem sincero, me perdoe os fonoaudiólogos da igreja. Aí eu aprendi a fazer, fui para a aula de canto. E eu tive 3 grandes professores de aula de canto, mas eu tive uma professora que a gente gastava muito tempo só respirando. E ela falava: o canto se faz na respiração, Carlos. A fala se faz na respiração. Se você respira bem, sua voz vai ser boa. Se você não respira bem, sua voz não vai ser boa. Você vai falar nas cordas vocais. E aí vinha aquela teoria e a aula de canto. E quando eu faço aula de canto, a minha voz fica bonita, fica projetada. Eu não preciso nem de microfone, irmãos. Eu consigo falar para lugares bem distantes. E é bem interessante isso. Os fonoaudiólogos me ensinaram a dicção. Isso são muito bons. Mas é muito chato. É cansativo. Irmãos, eu prefiro ficar 3 horas em aula de canto do que 1 hora com a fonoaudióloga, porque é muito difícil. Tinha um exercício que você tinha que colocar uma caneta na boca para falar. Oh, irmãos, que exercício difícil era aquele, viu? Mas era muito bom, ajudou muito a dicção. Admiro os profissionais que nos ajudam muito. E hoje tem áreas dentro da fonoaudiologia que ajudam as pessoas que estão acamadas e fazem um trabalho fantástico. Por que eu estou querendo dizer isso para os irmãos neste momento da mensagem? É porque nós precisamos ter a disciplina da oração. Essa disciplina não vem com orações esporádicas. Essa disciplina não vem sem dedicação e concentração. E se você realmente quer discipular pessoas, você precisa começar orando. Na oração. É porque é na oração que os corações serão transformados. É na oração que a pessoa vai buscar a resposta com você. E você será um instrumento de Deus para abençoar essa pessoa. Agora você não tem nem paciência para respirar. Como é que você vai ter paciência para educar? Lembro das minhas filhas começarem todo o processo, a transição do leite para começar a alimentação. Ah, eu não gosto disso, eu não gosto disso. E criança não tem paladar. É você que não gosta. Minha filha adorava comer cebola. Na hora que eu cortava a cebola para começar a fazer sopinha, ela já chegava a dar, porque ela sentia o cheiro, ela tinha o olfato. E o olfato dela não sabia se aquilo era bom ou se era ruim. Quando descobriu o doce, atrapalhou toda a fase de alimentação, né, irmãos? Quando deram Coca-Cola para ela, então acabou, irmãos, acabou. Suco não queria mais de jeito nenhum. Mas quando você vai ensinando o seu filho, e era muito bonitinho. Um dia elas foram na casa de uma coleguinha e chegaram lá e falaram assim: pai, eles não oram lá. E eu falei assim: que interessante, porque a observação veio delas. A primeira coisa que elas falaram quando entraram dentro do carro: pai, eles não oram não, antes de comer. Porque lá em casa era um hábito, e é um hábito, orar antes de comer. Quais são os hábitos da tua casa? Qual é o discipulado da tua casa sobre a oração? Você é a pessoa que ensina o teu filho a orar? Eu aprendi a orar com a minha mãe, que sempre acordou a primeira a acordar em casa. Riley diz que a oração é a respiração da alma. Era a respiração da minha mãe. Ao acordar, o seu chinelinho, ir para sala, ligar a luz, ler a sua Bíblia, se ajoelhar e nós escutarmos ela orando. Uma verdadeira mulher de oração. E você, irmã? E você, irmã?
Enterra as tuas desculpas hoje. Você precisa ensinar teus filhos a orar. E eles vão aprender com você. E você, irmão, fica todo explosivo, nervoso, preocupado, as contas não vão fechar, as situações você não vai resolver. Aí você fica nervoso, o que você faz? Você entra para o teu quarto, vai lá, se ajoelha e ora. Ou você fica explodindo, brigando com todo mundo dentro de casa, ou você vai lá e ora. Está perdido diante de todas as circunstâncias que estão passando. O que você faz? Você senta lá, abre a palavra de Deus. Os teus filhos já te viram com a Bíblia aberta, irmão? Os teus filhos te veem com a Bíblia aberta, irmão? Os teus filhos te veem de joelho, pai e mãe? O que nós estamos ensinando aos nossos filhos? Que nós estamos ensinando aos nossos filhos? Que qualquer coisa pode ser mais importante do que vir à igreja? Que a festa da família é mais importante do que vir à igreja? Eu falava para minha mãe, mãe, vai ter o aniversário. Primeiro a igreja, depois o aniversário. Mãe, eu vou dormir na casa de fulano. Eu vou estar na igreja, 9 horas. Eu quero você lá, 9 horas. Nós hoje somos pessoas que temos 3 grandes obstáculos na nossa vida para o discipulado: o hedonismo, o individualismo e o consumismo. Que o Espírito Santo de Cristo Jesus te capacite a vencer isso, em nome de Jesus. E isso só é possível quando nós temos a mesma atitude de Cristo Jesus, que esvaziou-se e foi até a cruz, porque entendeu que o maior propósito da vida é fazer a vontade de Deus. O maior propósito da minha vida e da sua vida é fazer a vontade de Deus. Então Ele fez até o fim. E Ele nos deu esse chamado: fazei discípulos. Não importando as tentações e as provações, tenha sempre a palavra de Deus. Não importando as batalhas e as dificuldades, ore sempre ao Senhor. Não importando as coisas que surjam diante de você, esteja sempre fiel ao Senhor Jesus Cristo, fazendo sempre a vontade de Deus Pai, todos os dias de nossas vidas. E que o Senhor assim nos torne exemplos de homens e mulheres que amam a Cristo Jesus sobre todas as coisas e que buscam o seu reino acima de todas as coisas. Feche os teus olhos, fale ao Senhor neste momento. Qual o conserto que você precisa fazer hoje na sua vida? Qual é o conserto que você precisa fazer hoje na sua vida de oração, no estudo da palavra? Qual é o conserto que você precisa fazer na sua dedicação ao reino de Deus? O Espírito Santo te capacitará a fazer a vontade do Senhor e a viver para a glória de Deus Pai. Que essa seja a sua oração nesta manhã. Senhor, eu quero viver. Eu quero manusear bem a Tua palavra. Eu quero ter uma vida de oração poderosa. E eu quero viver para a Tua glória. Santo Deus, eterno Pai, reunidos nesta manhã, Deus, para Te adorar, para, ó Deus, meditar em Tua palavra. E nesta hora, Deus, deste desafio, nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito nos conduza a ter a mesma atitude de Cristo. Que o Teu Espírito nos ajude, ó Deus, a manusear a palavra. Que o Teu Espírito nos leve a ter uma vida de oração poderosa. Que o Teu Espírito nos leve a viver o Teu reino todos os dias em nossas vidas. Pai, caia por terra hoje toda procrastinação, caia por terra hoje, ó Deus, toda desculpa, caia por terra hoje toda negligência, e que o Senhor gere hoje homens e mulheres com a disciplina, o desejo de servir e ensinar a Tua santa palavra. É assim que eu peço e rogo ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém.